Quero saber, quero conhecer vocês, saber de onde vocês são. Escrevam aqui no chat de que cidade você está, de onde você é, onde você mora. Vamos conhecer onde estamos atingindo aí. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Você não está aqui por acaso. Deixa seu nome e seu WhatsApp. E nós entraremos em contato para te mandar uma oração. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui como uma família, como igreja, para te ajudar, para te acolher. Não importa se você é de outra igreja, não tem problema, nós não estamos te convidando para ser membro, só para te ajudar, para orar por você, mandar uma mensagem. Então, se você está nos visitando, deixe seu telefone aqui, seu WhatsApp e seu nome, né? Quem está no jejum, nós começamos hoje o jejum de 10 dias, 7 mais 3. Quem viu post, quem iniciou o jejum aí está com a gente. Levanta a mão. Tá fácil o primeiro dia? Nós passamos algumas dicas lá no post para que você consiga fazer o jejum melhor. Então, quando você come carboidratos ruins, açúcar, muita gordura, processado, o seu corpo ele faz com que você produza, depois de umas 3, 4 horas, um pico glicêmico. Isso vai fazer com que você peça, seu corpo vai pedir mais comida, vai ficar líquido. Então, tenta comer o mais limpo e saudável possível na refeição que você escolheu. Então, tem 2 níveis, tá? Quem não viu o post, entra lá no Instagram da pastora Priscila. Tá o post explicando certinho. Então, são 10 dias no total de jejum. São 7 mais 3. Por que 7 mais 3? São 7 dias de moldar. Deus vai moldar você para que você passe a enxergar com os olhos mais espirituais. Então, se você tem dificuldade de escutar a Deus, enxergar o próximo passo, não saber qual saída, qual decisão tomar, esse jejum ele vai preparar você para abrir esses seus olhos espirituais. Então, vai ter um olhar mais sensível, enxergar mais com os olhos de Deus. Não dá para a gente falar que a gente vai enxergar com os óculos de Deus, porque é muito grandioso, a gente não tem nem capacidade. Mas ele vai abrir a nossa visão, conforme ele permitir, for liberado no céu para a sua vida. Então, se entregue, cumpra mesmo certinho, mantenha-se consagrado nesse tempo. O jejum ele não é só abstinência de alimentos, é muito importante lembrar. O jejum é um tempo de consagração. Não é você tirar o alimento, que não é uma dieta. É um tempo que você está abrindo mão da carne, então você está matando os desejos da carne, está controlando os seus impulsos para que o espírito cresça. Então, quando a gente jejua, tem infinitos benefícios, né? Tanto físicos quanto espirituais, mas quando você jejua, que a Bíblia pede, o Senhor pede muito em jejum, a gente está dedicando esse tempo de jejum a Deus. Então, a gente tenta manter nossa mente o máximo que puder elevada, positiva. Tenta não reclamar, não se queixar, não murmurar, não fofocar, não falar nada negativo que vai baixar a sua frequência, você vai sair desse estágio de consagração. O máximo que puder, se mantenha em oração e adoração. A adoração não é você ficar louvando ao Senhor, cantando, você ter uma vida que está em comunhão com Deus, então se mantenha em adoração. Você mesmo que no trabalho, estudo, fazendo seus afazeres, mantenha a sua mente em conexão com o Senhor, conversando com Deus, vai se consagrando, vai entregando, vai aumentando a comunhão com o Senhor. Aproveita esse tempo, porque enquanto você está ali jejuando e matando a carne com vontade de comer tudo, vem aquele banquete. E o inimigo, ele conhece o que você mais gosta e ele vai colocar na sua frente. E Deus vai permitir para testar a sua fé e sua perseverança nele. Então, se tiver difícil, amém, glória a Deus, porque quanto mais difícil, é como eu falo, mais lenha você está colocando no altar, mais a oportunidade de você aumentar essa função no jejum. Então, quanto mais difícil, tá desafiador, amém. Continua firme e pensa que quanto mais você está resistindo, mais você está matando a carne, mais seu espírito está crescendo, mais o Espírito Santo vai crescendo dentro de você. Então, escolha um dos 2 níveis. Tem 2 níveis, né? Um que você vai fazer apenas uma refeição por dia, o restante em água. Pode café puro, sem adoçar, não pode nem adoçante, porque o corpo ele ainda entende como açúcar. Então, ele vai estimular a glicose, enfim. E chá também, chá natural. Tenta que não seja de frutas, de folhas, ervas naturais, para ter 0 calorias, 0 nada. E você vai continuar mantendo seu jejum. Ou uma refeição, ou 2 refeições no dia, tá? Só. Esse é o propósito do jejum. Então, você vai escolher, se você não iniciou
Dá tempo, inicia agora com a gente, faz uma oração, escolhe um dos 2 níveis antes de iniciar, já deixa tudo acordado com Deus para que você não fure. 7 dias assim, tá? Nos últimos 3 dias vão ser um intensivo, vai ser um mergulho. Então, se você está aqui, vai tentar fazer como o jejum de Esther, os 3 dias, sem nada, tá? Água, o máximo café e chá, ou o máximo que você consiga aguentar. Mas se você tiver com uma alimentação já saudável durante esses 7 dias, você já está preparando o seu corpo, comendo só uma refeição por dia, vai ser mais fácil de fazer esses 3 dias. E, gente, quem conhece a história de Esther que sabe o quanto foi poderoso esse reino. Ela salvou a nação e o povo dela inteiro, porque ela se colocou à disposição do rei, ela matou totalmente a cara, ela foi estratégica, ela se consagrou ao Senhor e ela teve uma grande vitória. Então, se você precisa de uma grande vitória na sua vida, é uma oportunidade muito grande. Então, você coloca o seu propósito pessoal, não só como abrir a visão que todo mundo quer, enxergar com mais clareza, né, o próximo passo, ter uma visão espiritual mais sensível, conseguir enxergar mais os direcionamentos de Deus, você tomar todos os momentos, a gente precisa ter essa visão mais alinhada com o olhar de Deus, enxergar mais com os olhos de Deus, porque assim, só Deus sabe o futuro. A gente não sabe, a gente tenta reduzir, nem o inimigo sabe o futuro, só Deus. Então a gente tem que ter, quanto mais intimidade, mais comunhão, mais essa visão alinhada com o céu, e a gente vai saber qual decisão tomar sempre, mesmo sem saber que você tem que ter tudo, que está alinhado, que está em obediência. Então, vai tornando o seu espírito mais sensível para isso. Pode colocar seu propósito pessoal, mas acorda tudo antes, em oração com o Senhor, amém? E nesses 3 dias finais, quem estiver no nível 2, aí vai enxugar para uma refeição por dia, em vez de 2. Ou se conseguir também ver que seu corpo está conseguindo já se adaptar e conseguir ficar um tempo maior de horas sem refeição, melhor ainda. Tá? Quanto maior a entrega, maior a honra. Mas Deus vai te honrar, porque Ele vai honrar esse tempo, porque você está buscando o Espírito e aumentar a visão e se alinhar com o céu. Amém? Se você entra hoje com a gente, porque nós somamos força quando entramos em jejum coletivo. Está debaixo da cobertura, da ativação da igreja, então isso faz com que o jejum se torne muito mais poderoso. E falando em poderoso, temos a conferência 14 e 15 de junho. Tem alguém que está inscrito? Tivemos aqui a conferência bíblica. Eu defino como divisor de águas, porque diferente de cultos e outras imersões, que a pastora vai para outros lugares também, a conferência ela é completamente abrangente. Ela faz um mapeamento total da sua vida espiritual e emocional, desde que você está no útero da sua mãe. Desde a gestação ali, a palavra de Deus, você já foi mudado, designado. Então, desde ali, você já tem, como se fossem sentimentos, sensações que são dadas por rejeição, por abandono da mãe. O bebê, ele cria uma crença e uma visão daquilo da vida dele, e gera traumas que perpetua pela vida inteira, lembra as consequências. Então, nós vamos mapear sua vida desde ali. Inclusive, indo mais profundo para a cura e libertação, a gente vai fazer um mapeamento desde 10 gerações da sua vida para lá, até aqui, porque sim, a gente carrega em nosso DNA maldições hereditárias. E mesmo que você pense que já tenha curado tudo, mas tem coisas na sua vida que continuam travadas, se tem área da sua vida que continua bloqueada, que não vai, provavelmente seja alguma coisa que precisa ser rompida, alguma aliança com as trevas, ele pode ter sido da sua vida, ou ter sido de 10 gerações para cá. Então é impossível alguém que não precisa de libertação. E a gente escuta muito assim, mas pagou o preço na cruz, ele pagou, então você precisa buscar isso mesmo, porque é no nome dele que você liberta. Não é pastora, não é ministro, quem liberta é Jesus. Então, quando você crê nisso, você o aceita e você coloca ele ali no comando, através do poder do nome dele, você vai ficar liberto, mas você precisa buscar. Você precisa, Deus, ele é pecado, você precisa ter ele, diferente do inimigo. Tá? Então, essa é uma oportunidade que você tem de fazer um mergulho na sua vida, de ter um dia inteiro de cura profunda, libertação em todas as áreas. No segundo dia, você vai ter a ativação dos seus dons. Vai ter batismo com o Espírito Santo, se você não é batizado ainda. Tem batismo nas águas e tem impartição de dons. Então, você vai receber tudo aquilo que o ministério, que a pastora carrega, que esteja alinhado com o seu chamado. Então, você vai sair de lá curado, liberto e ativado para viver o seu chamado.
É maravilhoso, é maravilhoso. Tudo depende de você, o quanto você jejuar agora, se preparar, você se entregar mesmo, sabe? Sem se preocupar com nada. E você ter um mergulho ali, uma confiança no Senhor. A sua vida pode ser completamente transformada. Porque aqui foi a minha também. Eu tenho que ter aqui na conferência também, tem testemunhos aqui para contar. É uma oportunidade muito grande. E falando em oportunidade, seguindo o direcionamento do Senhor, a pastora mudou o valor da conferência, que antes já era baixo, mas ele incluía todas as alimentações. Então, agora foi retirada as alimentações, não inclui alimentação. Então, você vai pagar uma taxa de R$ 120 só para inscrição do fim de semana, tá? Que é só para cobrir poucas despesas lá e vai ter uma classe de alimentação e você fica livre de acordo com a sua condição e com a sua preferência de se alimentar fora, comprar alguma coisa lá, levar. Então, só por R$ 120 a conferência agora, tá? O link tá lá no Instagram da pastora. É feito pelo Simpla, é muito fácil, você logo, faça a inscrição. Ainda tem algumas vagas, então aproveite essa oportunidade. Tá bem? Quem é que vai na conferência, já mantém aí firme, praticamente obrigatório o jejum. Você que não pode, dessa vez que o Senhor prepare um novo tempo para você não estar perdendo a gente. Tá poderoso, amém? Vamos orar para iniciar nosso curso. Antes disso, pensa, tem alguém que você conhece, que o Senhor trouxe agora à mente, alguém que está num momento que não enxerga saída na vida, está passando por uma dor muito grande, um desafio, um obstáculo, e não consegue enxergar a frente. Esse culto vai ministrar muito no coração sobre isso, tá? Agir pelo medo ou pela fé. Então, se você conhece alguém que precisa aprender a usar a palavra de Deus, que liberta o ensino profundo aqui com a nossa pastora Leonardo, pega esse link do culto e encaminha para essas pessoas agora. Às vezes, a única oportunidade que a pessoa tem de receber ajuda e uma ministração de Deus pode ser através da sua vida. Então, seja esse canal do céu, posta nos seus stories, encaminha para quem você sente. Se realmente alguém que você não sabe o que é, muito provavelmente veio do Espírito Santo e ele está mostrando para você algumas pessoas. Então, não custa nada enviar, porque a vida dessa pessoa pode tomar um rumo diferente do que ela poderia estar planejando agora nesse momento tão difícil, né, que ela está passando, e com a luz da palavra que ela enxerga na saída desse ponto de vista. E tenha mais fé. Amém? Eu também feliz já, posta para stories, compartilha no canal de Deus. Feche seus olhos, vamos aproveitar esse momento, que é um momento tão pequeno, né, de uma hora e pouquinho a gente tirou para se conectar com o céu mesmo, com essa atmosfera celeste. Que o Senhor libere os anjos de cura, anjos de libertação na sua casa agora. E aquilo que Ele tem liberado para a sua vida nessa noite, Ele não te trouxe aqui por acaso. E o seu sim, a sua obediência, colocou você embaixo da nuvem nesse momento. Então, se desconecta de celular, desconecta de animais, de filhos, e fecha onde você está agora e se presenteie com esse momento presente agora, de sentir a presença do Espírito Santo. E assim, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Então, Espírito Santo, nós clamamos nesse momento por mais da Tua presença, mais e mais e mais. Eu peço que os Teus olhos vão sondando a alma agora, Senhor, vão vasculhando a alma de cada um aqui, cuidando os corações, Pai. Aonde há alguma rachadura na alma, alguma ferida que precisa ser curada, Senhor. Vai trazendo à tona, vai ministrando, vai jogando do teu azeite, a tua unção de cura, Senhor. Vai ministrando cura nesse tempo. Nós cremos que esse culto pode ser transformador na vida de todos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento cada quadradinho que está aqui online, Senhor, como um universo, uma vida, um chamado, Senhor. Que seja alinhado nessa noite, chamado. Pai, coloque cada um de volta nos seus trilhos proféticos. Coloca de volta cada um, Senhor, que por algum vento tenha caído, Senhor, do objetivo. Coloque de volta, Senhor. Mostra o que estava errado, Senhor. Mostra o que pode ser consertado. Para que essas vidas voltem nos trilhos, Senhor, ainda mais ajustados, com a velocidade ainda maior do chamado deles. No nome de Jesus. Vai liberando mais os teus anjos para esse culto, Senhor. Vai liberando mais os teus anjos para a casa de cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Guarde a família, tira toda a distração agora, em nome de Jesus. Toda a distração é cessada agora, em nome de Jesus.
toda audição e cegueira espiritual agora é cessada. Em nome de Jesus, todo o plano das trevas, para que impeça você de receber esse alimento, para que você seja ministrado, curado e ativado nessa noite agora, é destruído. Em nome de Jesus, todo intento das trevas de impedir que você receber aquilo que o Senhor já liberou no céu para a sua vida que está aqui, seja destruído agora em nome de Jesus. Toda palavra maldita que lançaram na sua vida, eu declaro agora anulada. Cada palavra contrária para a sua vida é anulada. Toma posse em nome de Jesus. Não olhe para trás. Não olhe para trás, aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te plantou. Ele vai fazer você florescer e frutificar em nome de Jesus. Mas isso só vai acontecer se você conectar suas raízes com a fonte. Então, se permita agora que essas raízes sejam aprofundadas no Senhor. Esse tempo precioso agora, você se conecte com o Espírito Santo mais e mais profundo, mais e mais profundo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é uma água, uma fonte que nunca cessa. Enquanto você estiver conectado com Ele, você será encharcado da presença dEle. Quanto mais encharcado, conectado, mais você vai crescer. E você vai crescer em altura, estrutura, em largura, em força, para que nenhum vento possa te derrubar mais em nome de Jesus. Se permita estar conectado com o Senhor. Que toda distração, tudo que tenha te distraído, te tirado do seu propósito, seja destruída. Que as suas visões sejam abertas agora em nome de Jesus. Pai, entrega mais discernimento espiritual nessa noite, Senhor. Traz mais sensibilidade espiritual para cada um, Senhor. Destape agora os ouvidos espirituais para que escutem mais a sua voz, Pai. Tira tudo que ofusca a visão, Senhor. Vai limpando a visão agora, Senhor. Vai limpando a visão agora, Senhor. Vai ampliando a visão. E em nome de Jesus, por a tua permissão, Pai, dê acesso agora, Senhor. Traga as tuas revelações, Senhor. Traga a tua revelação. Traga as tuas visões. Revele agora a tua vontade, Senhor, na vida de cada um, Pai. Pai, traga livre acesso. Cada um caminha agora e se visualiza caminhando agora. O seu jardim secreto, adorada do Espírito Santo dentro de você. Me permita ver agora, tem ao seu redor, tem os seus pés, onde você está pisando e andando, onde o Senhor te levou, nesse plano espiritual. Que você consiga ver o Espírito Santo de Deus, que você consiga ver anjos do Senhor aí. Como tem Jesus falando, me permita ver agora, racionalidade agora, toda a religiosidade quebrada, o controle da mente reduzido agora em nome de Jesus. Você tem dificuldade de enxergar, tirar a razão, sair da sua mente e a alma. E te permita fluir no espírito enquanto você está na sua mente. Você está na alma. Você não vai aceitar nada espiritual. Você não vai deixar o seu espírito fluir. Eu tiro o controle da mente, tiro o controle do espírito. Nós não sabemos de nada da nossa vida, nós não sabemos de tudo. Porque nós queremos controlar nossa vida, se a gente não tem condições de prever o que vai acontecer, a gente não tem uma visão macro do Senhor, a gente não sabe o que é melhor pra gente. Tem gente aqui cansada de escolher, e escolhe, quebra a cara e continua escolhendo do seu jeito. Eu vejo pessoas dando de cara com porta, a porta tá fechada. Quem é você que tá aqui, que tá batendo na testa, machucando, ferindo sua face, batendo na porta que Deus já fechou para sua vida, essa porta tá fechada, e é pro seu bem que o Senhor fechou. Que teimosia, tire controle, confia no Senhor agora, em nome de Jesus, e declare em voz alta, Senhor, se o Senhor fechou a porta, que assim se mantenha fechada, eu vou confiar no Senhor. Mas a porta que o Senhor tem aberta para mim, Senhor, me revela, me mostre, me faça caminhar nas portas e nos caminhos que o Senhor abriu para a minha vida agora, eu confio em Ti. Declare em voz alta, Senhor, eu confio em Ti. Me revela sobre a porta agora, em nome de Jesus. E mesmo que você não esteja vendo nada sofrer, mesmo que você esteja num momento de escuridão total, saiba que uma semente, para ela germinar, assim, agora que ela está no escuro, que ela não enxerga nada, que tem um peso em volta dela embaixo da terra, mas é nessa hora que ela confia, que ela entende a identidade dela, que ela entende o propósito dela, é que ela cria forças e rompe a escuridão. Ela rompe, ela germina, ela nasce.
sabendo para quê que ela veio nesse mundo. Então, nesse momento, você está nessa escuridão e você não está enxergando nada à frente. É a hora que o Senhor está falando, dê o passo que eu coloco o chão. Dê o passo que eu coloco o chão, porque quando você não está vendo nada, que eu estou testando a sua fé. Porque a fé, sim, é você agir sem ver, é você crer sem ver. E se você não está vendo nada, é aí que a sua fé está sendo testada, e é aí que é a oportunidade que Deus está te dando de te abençoar grandemente. Então, dê o passo, caminho em obediência. Se você não está vendo nada, é aí que o Senhor falou. Então, me enxergue como uma oportunidade. Rompa esse espírito, rompa esse peso, rompa a falta de propósito, rompa sua falta de identidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É só quando você rompe, você vai para a luz. É só quando você rompe, a sua identidade começa a ser revelada do lado de fora. Você vai crescendo, e às vezes você nem sabe o tempo do fruto e não importa. A palavra do Senhor diz que se você estiver plantado junto ao ribeiro, conectado a sua raiz com ele, você vai germinar no tempo certo. Você vai frutificar no tempo certo. Porque tudo tem um propósito. Sabe por que você frutificar? Não é para você parecer ser mais belo e grandioso, não. É porque os seus frutos vão alimentar muita gente. Enquanto você estiver frutificando, você vai estar alimentando pessoas. Você vai estar ajudando nessa terra, e é para isso que você está aqui. Você não foi uma pessoa. O Senhor tem um propósito na sua vida. Pare de bater em portas que Deus já fechou. O caminho obediente. Não ouse sair debaixo do direcionamento do Senhor. Não ouse pegar atalhos. O inimigo vai colocar coisas muito brilhantes no seu caminho. Toda vez que o Senhor tiver algo, uma bênção, o inimigo vai vir com uma cópia da bênção para a sua vida. E vai brilhar muito. Sabe por quê? Diamante, grandes joias, elas têm bênçãos muito bem sucedidas. Então Deus tem um estojo que você não está tendo o valor dele. Você tem que crer, direcionar o pessoa do pessoa. O inimigo vai vir com tudo. Ele vai vir com um laço, vai vir com algo que parece muito brilhante, muito valioso. Sabe o que vai fazer? Vai desviar, vai fazer você pegar um atalho. Vem por aqui que você vai rápido. Vem por aqui que você vai mais rápido. Você vai por algo que você quer chegar. Um tempo mais acelerado, vem por aqui. Aí ele diz tudo para mim. Ele te engana. Ele te leva todo o propósito. Você está nesse lugar hoje. Confia no Senhor. Volte para o seu caminho. Caminho de obediência. Você, enquanto tiver obediência, vai experimentar as coisas que podem liberar a provisão. Tudo que você precisa. Tudo que seu coração deseja. O Senhor tem o melhor para você. Tudo que o Senhor deseja. Experimente estar em obediência, experimente estar embaixo da nuvem. Uma coisa que você às vezes nem precisa pedir para o Senhor, Ele vai te dar o melhor. Eu tenho tomado decisões da minha vida e por obediência, sem ter nada, fazer renúncias e aquilo que meu coração quer. O Senhor tem usado alguém e tem me entregado do melhor, do melhor. Eu casei recente, para quem conhece a minha vida e meu testemunho, compartilhando um pouco com vocês, e eu tinha minha cama de casal. Solteira estava ótima, enorme. Eu casei e continuei com essa cama. E hoje, bem hoje, eu ganhei. Minha mãe foi tocada pelo Senhor, me dá uma cama maravilhosa no mercado, assim, totalmente de Deus, sabe? Eu não precisei pedir para Deus, mas o Senhor, Ele tem dado. Quando eu tenho alguma coisa no meu coração que eu desejo, eu nem preciso pedir quando eu tenho desejo. Ele me dá. E é muito mais prazeroso essa surpresa do céu, essa surpresa do Pai, do que a gente fazer as coisas com a nossa carne, do nosso jeito, trabalhar e comprar. Isso é tudo muito óbvio, não tem essa emoção espiritual. E é muito melhor viver com essa emoção espiritual, sabendo que foi Deus, porque ali é impossível. Sabe uma mão humana fazer, é impossível ter vindo da nossa capacidade, mas ter vindo diretamente do céu. Então que a gente viva assim, ó, pela fé. A capacidade ela vai buscar hoje, que a gente aprenda mais a sair do lugar do medo. O medo, ele é alguém. É, a gente caminha pela fé. Né? Eu vou chamar agora mais uma pessoa. A irmã Gabriele, ela vai ter uma oportunidade de compartilhar com vocês agora. Algo que vai edificar a vida de vocês também. Irmã Gabriele. Gabriele Soares.
Nossa. Tá aqui com a Gabriela. Tá, consegue ligar o microfone aqui? Dá pra te sabe que esse momento de testemunho ele é muito precioso, porque Deus ele faz através da sua vida para que a fé de outras pessoas seja aumentada. Então, quando você compartilha algo que Deus fez, você está cumprindo o propósito daquilo que Deus gerou em você. Você está espalhando essa semente. Então, quando a gente conta algo que Deus fez na nossa vida, aumenta a fé de muitas outras pessoas na proporção que a gente compartilhar e vai fazer com que continue fazendo na sua vida. Você está cumprindo o propósito do testemunho. É por isso que a gente reserva esse ouro aqui. Irmã Gabriela está com o microfone ligado? Agora sim, vocês estão me ouvindo bem? Pode compartilhar. Boa noite a todos vocês. Desculpem, às vezes a gente fica um pouquinho nervoso de falar para bastante gente. Vou tentar ser o mais rápida, breve possível, porque é um testemunho muito cheio de detalhes. Ele tem muitas ramificações e algumas ainda estão se cumprindo. Outras, como essa, já se cumpriram. Mas quando eu conheci o ministério, eu estava em um tempo em que eu senti que eu estava sendo guardada pelo Senhor. Numa redoma, eu não conseguia sair de casa para ir na igreja em que eu frequentava, mas eu conseguia assistir cultos online, eu buscava o Senhor, mas sempre na hora de ir, não ia. E mais pro final do testemunho eu conto mais ou menos por quê. E nesse período eu já tinha me casado, eu conheci o ministério mais ou menos em novembro, dezembro ali do ano passado. E nessa época eu não dava dízimo, não dava oferta, não dava mais. Porque eu sempre dei, desde os 15 para os 16 anos que eu comecei a trabalhar, eu sempre dei. Por quê, queridos pais? E eu quero fazer um adendo. O exemplo arrasta. Eu sempre vi o meu pai tirar o dinheiro do dízimo. Eu sempre vi ele dar o dízimo. Então, para mim, eu precisava dar o dízimo. Meu pai sempre deu, ele sempre foi fiel. Só que chegou um momento que eu tinha o conhecimento, eu já tinha lido na Bíblia, depois um pouco mais velha, que a gente precisa dar o dízimo, os 10%, e sabia que era importante. Honrava, agradava o Senhor, e a gente precisava levar os mantimentos à casa do tesouro, tudo isso que a gente já muito escutou falar. Mas eu tinha conhecimento até a página 2. Eu não sabia das legalidades que havia no mundo espiritual, eu não sabia que eu não dando, eu não estou só entristecendo o coração do Senhor, mas eu também estou roubando ao Senhor. Se a gente às vezes faz questão de pagar uma conta que a gente deve, por que não devolver aquilo que é do dom do ouro e da prata? A gente honra às vezes muito mais uma pessoa em carne e osso do que é o Senhor. E aí, quando eu conheci o ministério, eu lembro que eu tive esse conhecimento. Mas eu estava numa época em que eu simplesmente não sobrava. E outro entendimento que eu não tinha. Não é sobre sobrar, é sobre tirar primeiro. E aí eu ficava, ai Senhor, eu preciso dar, mas agora eu tô tão enrolada com algumas contas, porque infelizmente meu marido ainda não é batizado, ainda não é salvo, e ele tem um vício de jogos. Os famosos tigrinhos e roletas e tudo mais. Infelizmente, na época, eu achei que não tinha problema, não sabia da legalidade espiritual e, infelizmente, não fui uma esposa sábia e acabei deixando entrar isso na minha casa. E eu falei, Senhor, não dá, porque às vezes ele simplesmente pira e gasta as coisas no cartão e o Senhor foi tão bom que eu fiquei 3 meses desempregada, já conhecendo o ministério, mais ou menos de julho até setembro. E eu pirei, falei, pronto. Ele tem esse vício, o dinheiro dele não vai dar para pagar as contas, eu não sei o que eu vou fazer. Nesse meio tempo, eu só conseguia fazer uma coisa, a natação, que eu sempre tive sonho de fazer. E lá no meio, o Senhor usou a minha professora de natação para me dar uma ideia. Ela simplesmente virou para mim e falou no meio de uma aula, você me falou que é professora, né? Você poderia dar aula particular para o meu filho? Na hora eu falei, nossa, eu estava desempregada todos esses meses e eu não lembrei disso. E eu falei assim, posso. Fui meio receosa, fui com medo mesmo, mas eu fui. E consegui levantar um dinheiro. E eu falei assim, não, agora é a hora, eu vou começar certo. Já que eu saí do outro emprego, essa porta fechou, eu simplesmente senti ela trancada, as coisas travaram de vez,
Eu falei, não, vou começar certo. E era uma coisa que eu dava, gente, era muito insignificante, muito. O meu dízimo era R$ 8, que subiu para R$ 16 em 2 meses. R$ 8. Nossa, mas não dá para pagar nenhuma conta. Mas eu fazia questão de dar os R$ 8. Se ele trouxe a mãe, trouxe o aluno, me deu essa ideia de um negócio que eu tinha caído no esquecimento, eu simplesmente não lembrava, eu vou fazer certo. Eu comecei a dar esses R$ 8. E simplesmente um mês depois subiu para R$ 16. E, de repente, no mês seguinte, eu já fui chamada num contrato de novo na minha cidade. Porque eu não sou concursada, mas a gente faz prova a cada 2 anos. E eu fui chamada de novo. Foi eu dar o dízimo, em 2 meses a porta se abriu de novo. E eu falei assim, não vou parar mais. Agora eu entendo que eu sim estava roubando ao Senhor. Sim, eu preciso devolver, pedir perdão ao Senhor. Orei, me arrependi, fechei as brechas. E não joguei mais nenhuma vez, nem nada. E continuei. E foi passando-se os meses, chegou-se em novembro. E eu fui com a minha mãe nessa igreja em que eu frequentava. E eu falei simplesmente assim, olha, Senhor, naquela semana, na quinta-feira, domingo eu vou lá de novo, mas eu já tô basicamente há meses, desde novembro, ali entre novembro e janeiro, seguindo o ministério, já estamos em novembro, eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu tô amando esse lugar, eu tô aprendendo sobre o mundo espiritual, eu tô fechando brechas, eu tô vendo resultado em coisas simples do dia a dia, que às vezes a gente não sabe profundamente as coisas. E eu orei ao Senhor, nós fomos no domingo. Quando eu cheguei no domingo, o pastor não estava lá. Eu falei, pai, me confirma onde é para eu ficar, porque eu gosto daqui, eu amo esse lugar, essas pessoas, mas lá, assim, o senhor simplesmente pôs no meu colo um vídeo no Instagram. E eu lembro que na hora que eu cheguei na porta, o pastor não estava, a esposa e a filha, que era muito minha amiga, não estava, e eles só estavam os membros ali, e eles falaram assim para mim, olha, a igreja vai fechar. Eu falei, nossa, Senhor, entendi, né? Mais claro que isso, impossível. E ainda para ter certeza que eu pedi uma confirmação 2 vezes e o Senhor me deu a mesma confirmação. Eu falei, ok, entendi. É para eu ser membro da Viva. Uma semana depois, simplesmente ela reabriu só com os membros. Eu falei, era resposta da minha oração. E me tornei membro da Viva. E eu já vinha pedindo, porque tinha tido a conferência anterior, e eu não tive condições de ir. Eu falei, Senhor, me dá uma oportunidade de ir, me dá uma oportunidade de ir, por favor. Gente, eu me tornei membro, se não me engano, numa terça-feira. Acho que na última semana de outubro ali, mais ou menos. Eu sei que foram coisas de 3, 4 dias que eu me tornei membro. A irmã Laís me mostrou o vídeo. Juro por Deus, a pastora soltou que ia ter um encontro de membros. E a gente só precisaria pagar, assim, a passagem. Eu falei, não, Senhor. Além de eu me tornar membro, o Senhor me responder. O Senhor ainda tá me dando a oportunidade de ir, que eu tanto queria e não tive condições da outra vez. E assim, foi muito magicamente. Pessoas começaram a me enviar coisas que eu nem sabia que me deviam. E eu tive o dinheiro para ir. Eu fui na conferência de membros, foi uma bênção. Mas eu ainda tinha coisas que eu precisava de libertação, porque tinha coisas que eram do meu útero, da minha gestação, e eu não sabia. Quando eu saí de lá, eu sabia que eu não tinha sido totalmente liberta. E ainda tinham 2 coisas que estavam me assolando. Passado isso, eu falei, na próxima conferência eu vou, não adianta, eu vou. E aí passou-se novembro, passou-se dezembro, não consegui ir na primeira, começou a me dar uma angústia, o espírito que ataca meu marido de novo, ele gastou muito no cartão do meu pai, era assim, coisa de levantar de madrugada mesmo, um espírito demoníaco, influenciando. Ele acordava de madrugada, simplesmente despertava assim, pegava o celular e ia jogar. Ia 50, ia 100, ia 200, em nome de Jesus ele vai se libertar disso, porque ele vai na próxima conferência, infelizmente nessa não vai conseguir, mas ele já quer ir, porque ele já sentiu que isso não é algo natural. E eu falei para ele assim, amor, olha, eu não consegui nessa, mas eu vou na de abril. Porque a de abril é meu aniversário e eu preciso ir nessa conferência. De novo, esse espírito usou ele e gastou o dinheiro da conferência. Eu falei assim, não, eu vou.
Eu orei ao Senhor, falei assim, pai, eu sei que eu não tenho dado muitas aulas, eu tô dando dízimo fielmente, não é para isso, não é com essa intenção, mas por favor, se for da tua vontade, eu sei que eu preciso ser liberta, abre a porta. Eu orei, assim, eu chorei amargamente de verdade, de soluçar, porque eu tava muito chateada por ele ter sido usado. E eu falei assim, pai, não, eu tô fechando as brechas, por favor. Eu orei na segunda-feira pela manhã, na terça-feira, ele me trouxe uma aluna, simplesmente do nada, despencou no meu colo, com o dinheiro, assim, era um valor mais alto, porque eu tinha investido em aulas, em formações, em muitas coisas. Ela não questionou o valor, era o valor da conferência mais as passagens. Ela me pagou, tá comigo até hoje. Assim, ela ama o meu trabalho de paixão. Foram 2 dias depois. E o senhor já me confirmou, porque foi ele que trouxe o primeiro aluno para eu ir da outra conferência de membros, me trouxe essa também. E já me confirmou, continua, porque esse negócio, a ideia quem deu fui eu. Tenho muita dificuldade em postar, mas o senhor está nisso. De novo, ele trouxe uma aluna. E eu falei, pai, olha, na próxima, eu quero muito ir de carro. Mas nisso, sem pretensão nenhuma, que foi a testemunho maior. Acho que é uma coisa muito palpável, não é tão simples. Porque desde novembro, eu falei assim, nossa, eu queria muito um carro para ir lá. Porque desde novembro, meu marido já viu as mudanças, meu irmão já viu certas mudanças em mim, e ele começou a falar assim, de julho para cá, depois de 5 meses mais ou menos, olha, se fosse presencial, eu iria. Online eu não gosto, mas se fosse presencial eu iria. Eu falei, então tá bom, Deus vai me dar um carro e aí você vai comigo. E desde novembro eu comecei a conversar, ali em outubro mais ou menos, comecei a conversar com o Senhor, brincando, de verdade, irmãos. Eu sei que não é legal jurar, mas assim, como eu tô falando com vocês agora, às vezes a gente cozinhando, eu olhava pra você e falava, pai, me dá um carro, por favorzinho. Eu sei que às vezes eu penso em muita coisa, às vezes eu fico falando à toa, mas por favor, me dá um carro. E eu olhava pro céu e falava pro Senhor, por favor, me dá um carro, pai, eu sei que você pode. Brincando, assim, na cozinha, mas eu não tinha dimensão, igual o dízimo, que a nossa língua, ela é muito poderosa. O que a gente fala é muito poderoso. Eu tava gerando algo no mundo espiritual que eu não tinha noção da dimensão do que aquilo era. E eu fiquei por 5 meses brincando com o Senhor. Falei, pai, me dá um carro. Eu falava, amor, Deus vai me dar um carro, tá? Paizinho, olha, me dá um carro, por favor. Eu sei que é meio caro, mas me dá um carro. E eu falava assim, olha, Deus vai me dar, e você vai ter que ir, porque você falou que presencial você iria, então você me prometeu. E brincando por 5 meses, às vezes a gente sentado ali na calçada, vendo os carros passando, eu brincava, olha, pai, eu amaria ter esse aqui e esse aqui, o meu sonho é tal, é X, mas olha, não tem problema, eu aceito qualquer coisa. Chegou num ponto que eu não orei sobre isso especificamente, mas eu falava com Deus em oração, no meio da oração. Falei, pai, eu tô precisando tanto de um carro, para ir na igreja com ele presencial, para poder dar aulas, porque eu tenho a moto, mas eu pegava chuva, molhava caderno, molhava atividade, frio, sinusite, então assim, ficava muito doente. Eu falei, pai, não tá dando mais, eu preciso de um carro para ir lá, para servir na conferência, porque o senhor me chamou separadamente para isso, não tá me pedindo faz um tempo. Eu preciso para tudo, para trabalhar, para ir na conferência, para ir no culto, para o marido comigo, para ele acompanhar, para ele ver o que é isso. Porque se ele não tá acompanhando aqui, ele não tem como não sentir você ir na igreja viva. Não tem como. Não tem como. Você pode ser a pessoa mais dura de coração, mais fria espiritualmente. Não tem como você não sentir. E eu quero que ele sinta isso. E aí eu falei assim, olha, agora eu vou começar a orar. Passados 5 meses, só pedindo pro Senhor, brincadeira, falando, olhando pro céu, olhando para um carro. Falei, nossa Senhora, eu queria muito esse. Eu simplesmente comecei a pedir no meio da oração. Pai, por favor, eu preciso por isso, isso e isso. E para isso, isso e isso. Para a vida profissional, para a vida pessoal e para o meu propósito. E comecei a pedir 2 meses. Não era nem pedido de oração. Era uma conversa no meio da oração. Irmãos, eu precisei. Teve um ataque, assim, muito sério, demoníaco mesmo aqui em casa, de o demônio segurar no meu pescoço, querer me enforcar e gritar comigo para eu parar de orar. Foi assim, minha visão foi aberta. Assim que eu voltei da conferência de abril, que o Senhor me deu de presente de aniversário, porque dia 11 de abril foi o meu aniversário, depois dele ter trazido essa aluna, da onde não tinha, um ataque muito forte aqui, que meu marido foi usado, assim, ele acordou de madrugada, gastou mais de 3 mil reais jogando em roleta, em tigrinho, foi assim, ele ficou muito nervoso. O senhor já tinha declarado através da irmã Rafaela que ele estava entrando na nossa casa, por isso que ele tinha mostrado tanto o número 7, porque ia ser simplesmente a perfeição do Senhor aqui, e os demônios estavam irritados, porque eles estão perdendo espaço.
Dados 7 meses, exatamente a última semana do 7º mês, eu fui na casa da minha mãe, que foi a semana antes do Dia das Mães, e queria muito ir, inexplicavelmente. Agora eu percebo que era o Espírito Santo, mas assim, uma vontade me tomou de ir na casa da minha mãe. Eu fui ajudar ela com uma documentação que ela precisava. E meu padrasto chegou em casa, na casa deles, que eu tava lá, e do nada veio no meu coração de levantar e dar um abraço. Mas foi assim, não só pensei e fui. Simplesmente levantei e fui. Foi um pensamento, uma coisa muito rápida. Foi quase como se o Espírito Santo tivesse feito assim, ó, levanta. E eu fui dar um abraço nele, mas foi um abraço muito sincero. E ele não falou na hora, mas ele me olhou estranho, assim, né? E aí ele foi pro quarto, a gente pediu uma pizza, fiquei lá até 11 horas da noite. Quando eu estava vindo embora, que a gente já tinha jantado, tinha terminado tudo isso, na última semana do 7º mês, ele virou para mim e falou assim, olha, muito obrigada por ter ajudado a gente com os documentos, e eu queria te falar uma coisa, eu senti algo muito diferente no abraço que você me deu. E vindo no corredor, pro quarto, que é um corredor super grande, ele falou assim, o senhor colocou no meu coração para eu te dar um carro. Irmãos, eu só chorei. Na hora, eu abaixei a cabeça e eu chorei. E ele e minha mãe ficaram olhando para mim assim, não entenderam nada que estava acontecendo. E eu falei, só consegui falar assim, ó, vocês estão sendo resposta de oração. E chorava, 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 chorava. Ele virou para mim e falou assim, olha, não vai demorar muito não, tá? Porque eu já tô com dinheiro, eu vou pagar à vista. Daqui 2 semanas você vai pegar o carro. Eu chorei mais ainda, de soluçar, assim, loucamente, eu só chorava. Falei assim, não, faz 7 meses que eu tô... Eu fiz as contas, que eu vi que deu 7 meses. Na minha cabeça era 5. Eu comecei a chorar muito. Falei, o senhor vai me dar um carro, você está sendo usado por Deus. Obrigada por estar se deixando ser usado por Deus. E ele falou assim, olha, fica tranquila, daqui no máximo 3 semanas você vai estar com um carro na sua mão. E eu e meu marido não falamos nada para ninguém, para não ter nenhum ataque, não ter nada, não ter nenhum levante espiritual. Nós fechamos a boca, ficamos quietinhos. E eu falei assim, amor, o senhor vai dar um carro. Ele, mas o seu padrasto é enrolado, às vezes ele demora, ele prometeu não sei o que, o seu irmão demorou 2 anos para dar quase. Eu falei, não, vai ser rápido. Ele vai dar o carro. Porque não é ele que tá dando, é Deus que tá dando. Eu fui fiel, eu vim juntando isso faz tempo. E depois comecei a pedir, gerar no mundo espiritual, o senhor vai dar. Eu tenho certeza no meu coração. Irmãos, passado as 2 semanas, ele simplesmente me ligou, falando assim, olha, a gente tá viajando, tá em Goiás, mas é pra você ir tirar o carro. Eu como? Ele não, já tá pago, tá quitado, eu vou pagar a transferência, eu vou pagar licenciamento, eu vou pagar IPVA, ele tá bonito, maravilhoso, todo completo. Não é carro novo, mas assim, é de 2010 pra cá. Então ele tem tudo, irmãos. Até ar, trava elétrica, tudo que vocês imaginarem. Eu simplesmente fui pegar o carro e eu só sabia chorar. Passada uma semana, eu até hoje, irmãos, faz 2 semanas, eu até contei lá, porque eu esperei transferir tudo bonitinho, pra estar certinho, pra poder contar. E eu falei assim, pai, eu não acredito que o senhor me deu um carro. Eu só não vou nessa conferência com ele porque eu estou treinando a embreagem, estamos num relacionamento sério. Mas eu falei, senhor, de uma conferência para outra, o senhor me deu carro. Na próxima conferência, nós vamos de carro. Já tem pessoas para ir nesse carro. Meu marido vai estar nesse carro. Minha prima vai estar nesse carro. O senhor me deu um carro, quitado. Eu não tinha dinheiro para pagar nem a parcela da minha moto que eu estava terminando, irmão. R$ 200. Porque sempre tenho que suprir o meu marido. Que o senhor tem sido tão bom na minha fidelidade que os R$ 2.000 dele não sobra um centavo. Esse mês ele vai receber R$ 100. Ficou todo em jogos e em mercado. E o meu salário de professora, de contrato da prefeitura, o senhor tem feito render de 3 mil, parece que eu ganho 15 mil todo mês. Todos os meses. Esse mês, só o cartão do meu pai em jogos, que quando a gente pegou o carro e eu orei com ele sobre isso, o senhor me mostrou algumas coisas que a gente precisava orar por libertação e meu marido aceitou. Foi uma noite que ele simplesmente gastou o meu salário inteiro de R$ 3.000 em jogos. Ele acordou na madrugada que ele mesmo falou que foi um ataque demoníaco. Não era normal, ele sentia algo falando nele para ele fazer aquilo. E simplesmente paguei este cartão que era o meu salário e mais todas as contas que davam R$ 1.500 a mais, que eu não sei de onde saíram. O senhor está fazendo por mim e pelo meu marido render algo que não dá para mensurar. Se pôr na ponta do lápis, eu não sei de onde vem.
E ainda por cima, além de ser fiel, não falta nada, pagar tudo, ele me deu um carro. Tá na minha garagem, eu acabei de chegar dirigindo ele, quitado, R$ 31.000. Eu falo o valor porque eu não tinha dinheiro para pagar a parcela de 200 da moto, que graças a Deus o senhor me proporcionou quitar esse mês também. Mas ele colocou na minha garagem R$ 31.000 para me ajudar, para me mimar, eu não ficar mais doente, poder dar minhas aulas e poder cumprir o propósito. Estava muito alinhado com a vontade do Senhor. Não tenham medo. Peçam ao Senhor. Sejam fiéis, porque vai render, vai sobrar. Vocês vão conseguir. Gente, tem um carro na minha garagem, não tinha nada. Não tinha nada e agora tem. Sejam fiéis ao Senhor, porque Ele recompensa. Chegou um momento no último mês que eu só tava. Meu sonho é uma HB20. Sempre foi um Jeep. E assim, me apaixonei pela HB20. Graças a Deus é mais barata, né? Mas chegou no último mês, antes do senhor me dar, eu simplesmente só falava pai. Eu chorava e falava assim, olha, me dá um carro, não precisa ter marca, não precisa ter nada. Por favor, só me dá um carro que tenha roda e que ligue. Só isso que eu quero. Só uma roda, um motor e que ligue. E ele deu. E é mais confortável, mais bonito, mais completo do que eu imaginava sonhar, do que eu pedi. Eu pedi um carro tão simplesinho, falei, pai, senhor, esse aqui, ele me deu o melhor, ainda do que eu pedi, que era muito simples. Então não deixem de dizimar, não deixem de ofertar, porque o Senhor supre. Tira primeiro, faz prova com o Senhor. Ele tem suprido todos os meses. Eu paguei, gente, não tinha da onde, só o cartão era o meu salário. Diabo se irritou ferozmente. E eu paguei R$ 1.500 de contas. E tem um carro irritado na minha garagem, que eu vou poder ir na conferência. Eu tô tão ansiosa para ir na próxima conferência com esse carro, que vocês não têm noção. E eu tô muito grata ao Senhor. E depois de uma semana ainda caiu a ficha, que o melhor de tudo isso é que ele me provou, ele me testou com aquele abraço. Se eu não tivesse ido de coração aberto, tivesse sido curada, tratada na conferência em todos os dias, inclusive com a mentoria Escolhidas, eu não teria ganhado esse carro. Porque foi depois do abraço que ele colocou no coração do meu padrasto. Então, assim, cuidem da alma de vocês. Mulheres, façam a mentoria Escolhidas. Sejam tratadas. Vão à conferência, porque sim, é um divisor. Eu sou outra pessoa. E sejam fiéis, porque tudo isso se une em uma coisa só, não são coisas separadas, são uma coisa só, e o Senhor vai recompensar. Então, guardem isso no coração de vocês, porque o Senhor recompensa. E sonhem, porque eu sonhei e Ele deu melhor do que eu imaginei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo seu testemunho, Gabriela. Glórias ao Senhor. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Os nossos corações. É isso que o Senhor está interessado. Eu quero falar um pouquinho, bem rápido, eu vou passar aqui, mas eu quero que vocês depois leiam a história de Jó. Quem nunca leu, leia, que é uma história poderosa, é uma história ali de coração voltado ao Senhor, né? Jó, ele era um homem que tinha muitos bens, um homem muito próspero, um homem, nos dias atuais, hoje, um bilionário. E ali Satanás, ele quer provar o coração dele, fala para o Senhor, olha, será que ele te adora? Será que ele te adora pelo que você dá para ele? Qual a intenção do coração de Jó? E ali o Senhor permite, no capítulo 1 de Jó, versículo 12, o Senhor, ele fala assim, concede-te poder para destruir tudo que ele possui. O Senhor, ele permite para provar o coração. E o que me chama a atenção, que complementa aquilo que você falou, é que um pouco mais à frente, ainda no capítulo 1, no versículo 20, após Jó ter perdido tudo, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, gente, os seus bois, era o que ele fazia para adorar ao Senhor. Jó, ele era um adorador, ele adorava em espírito e em verdade. O espírito de Jó era disciplinado à adoração. Tudo que estava sobre ele era para adorar. E aí, depois dele ter perdido tudo isso, um pouquinho mais lá embaixo, no versículo 20, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração,
Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Vocês entendem que aqui ele não tinha mais os seus bois para adorar? O que Jó faz? Eu adoro com o meu corpo. Ele raspa a sua cabeça e adora. E isso me remete àquilo que ela falou. Eu não tinha muito para ofertar, mas o que eu tinha era R$8. Depois passou a ser R$16. Ela adora, assim como Jó raspou sua cabeça, que era tudo que ele tinha. Ela adora o Senhor com o que ela tinha naquele momento. E o Senhor, ele vem com a provisão, porque aí nós vamos ler lá no final de Jó, Jó 42:12. O Senhor restaura, restitui tudo que Jó tinha, porque ele provou o teu coração. Assim o Eterno o abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. E se vocês lerem, vai estar tudo escrito aqui, tudo aquilo que ele tinha, o que ele perdeu e o que ele passou a ter. O Senhor está aqui nessa noite. E eu pergunto a você, se Satanás chegar hoje no Senhor, falar assim, olha, o que tem no coração dela, o que tem no coração da Janaína, o que tem no coração da Eula, prove o coração dela. O que vocês fariam? O que vocês fariam? Malaquias 3:10 fala, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os próprios olhos que não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês, no nome de Jesus. No nome de Jesus, o Senhor hoje te direciona no seu coração. Se você já é uma pessoa que tem dizimado, comece a semear ofertas. É como se você tivesse um terreno gigantesco. O dízimo são algumas sementes que você tem lançada, mas você pode lançar muito mais sementes dentro das ofertas. O nosso ministério, ele tem sim, precisa como qualquer outro ministério, né, pagar as suas contas, tem muitos custos, ainda que você não esteja lá no presencial, você está se alimentando aqui no online, e isso também gera um custo, e a palavra de Deus diz que somos nós que vamos custear a casa do Senhor. Então, nesse momento, eu oro para que o Senhor ele toque no teu coração e que você entenda, porque eu sei que o Senhor já tem tocado, mas que esse impasse ele seja quebrado hoje, essa trava na tua mente seja quebrada hoje no nome de Jesus, e que você venha fazer aquilo que tem que ser feito. Está aqui na tela o nosso Pix, o Pix da nossa igreja, tá? Você vai dizimar lá, vai aparecer o nome da igreja, é para a igreja, é para a obra do Senhor. Que o Senhor ele te mova e que você entenda e se movimentar. Nós somos filhos de Deus, nós vivemos em constante movimento. Se movimente agora, em nome de Jesus. Eu vou orar por você que já está dizimando, mas eu quero orar por você que vai ofertar hoje, né? Eu quero direcionar essa oração a você, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos os dizimistas que aqui estão. Pai, quebra, Senhor. Quebra esse rótulo, Senhor, errado que ela tem tido, Senhor, do dízimo. Em nome de Jesus, que seja quebrado no teu coração, em nome de Jesus. Mas eu declaro que hoje, essa semente que você vai lançar neste terreno, não só você, mas os teus filhos, os teus netos e bisnetos, todas as gerações para frente, há 10 gerações, Aracalamandaia-C para frente, vão comer dessa semente que você está lançando, porque você lança semente, o Espírito de Deus, ele rega com água que jorra do trono hoje, eu declaro em nome de Jesus uma unção de prosperidade entrando dentro da tua casa e abençoando não somente você, mas abençoando gerações, abençoando toda a tua vizinhança, porque a palavra diz que você vai ter em condições grandes, que você não vai ter nem aonde guardar, em nome de Jesus, que assim seja sobre a tua vida, que assim seja sobre o teu ventre espiritual, que você venha gerar, sim, prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Seja quebrado toda a corrente, todo o laço de Satanás das tuas finanças hoje, em nome de Jesus. E nesse ato, de semear em terreno fértil, você colherá muitos e muitos frutos em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa oferta que você fez hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.
Amém. Glória a Deus, irmã Gabriela, diaconisa Adriana. Obrigada pela palavra. É isso, irmãos. Cumpram princípios que o Senhor cumpre os desejos do seu coração, porque você está priorizando o reino dos céus, amém? Agora chegou a hora da nossa palavra poderosa. Noite. Quero convidar a nossa querida e amada pastora Ioná. Está sem áudio. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês essa noite. Irmã Gabriela, eu fiquei muito feliz com o seu testemunho. Gente, a Gabriela eu conheci na conferência. Gente, ela tem um abraço tão gostoso. Eu imagino que seu padrasto sentiu. Ela é muito querida. Deus abençoe você e muito mais Ele tem para a sua vida, amém? Gente, o Senhor está aqui. Eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos. Mais um minutinho antes da gente entrar na palavra. Respira fundo. Acalma o teu coração. A nossa mente, né, acelerada. Peça para o Espírito Santo falar com você essa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado com pessoas aqui, desde o início, através dos louvores, através das mensagens, do testemunho. Mas Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de muito mais. Então, se você está cansada, levanta aí, vai na cozinha, pega uma água, levanta, se move um pouquinho. Se está deitada, senta. Não deixe o sono te roubar o que o Senhor tem para te entregar. Porque não são minhas palavras que vão te convencer, mas é o próprio Espírito Santo que vai soprar a palavra que vai destravar mais uma porta, destravar mais um cadeado na sua vida. Nós estamos a caminho da santidade, de transformação, e isso é todos os dias, é diário. Todos os dias nós somos moldadas pelo Senhor. Tudo que nós passamos em nossas vidas, tudo é permissão do Senhor. E tudo tem um propósito. E quem crê nisso, diga amém. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, você sabe que você não está aqui por acaso, passando o seu tempo. Você não está aqui porque Deus falou, eu vou colocar a fulana ali porque, né, eu vou testá-la até o máximo, eu quero que ela sofra. Nunca foi isso. Pelo contrário, é muito amor. Nós que desviamos nossos passos, somos nós que fazemos as escolhas erradas. Mas mesmo assim, o Senhor tem depositou o teu amor quando Ele foi para a cruz do Calvário. Quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele foi pensando em mim e você. E já está feito. Nada pode roubar o amor de Deus por nós. Mas nós estamos aqui para aprendermos. Aprendermos com Cristo. Então não desista de você, porque o Senhor jamais irá desistir de você. Amém? O tema de hoje, nós vamos falar sobre visões, ponto de vistas. Né? O tema da nossa ministração hoje é a visão da fé versus a visão do medo. Eu tenho certeza que quando vocês viram a postagem lá, né, ficaram sabendo do tema da nossa ministração de hoje, eu tenho certeza que 100% ou quase 100% de nós, né, escolhemos a visão da fé. Que é isso que nós queremos, né?
Mas muitas de nós, talvez mais da metade, tem vivido com a visão do medo. Então, não é vergonha você reconhecer que você tem medo. Agora, o que você vai fazer com o medo, aí já é outra coisa. Aí que gera como a perspectiva muda tudo. A perspectiva, o cenário. A pastora falou domingo sobre visão, ganhou um monte de óculos, né, pastora? E é sobre isso. O que nós estamos deixando os nossos olhos ser capturados. Somos bombardeadas todos os dias por tantas informações. 5 óculos já, pastora? Então, o senhor está falando mesmo sobre a visão, né? Sobre alinhamento. Então, a perspectiva, né? Igual eu estou falando, a gente é tão bombardeada o tempo todo e às vezes com más notícias, más relatórios, só coisa ruim parece que está acontecendo no mundo. Por isso que eu e meu marido, nós decidimos, há alguns anos já, a gente não assiste jornal, noticiário, assim, com frequência, né? Eu lembro que quando eu era pequena, os meus pais, era isso que eles faziam, né? Minha mãe deve estar aqui, na hora do jantar, a televisãozinha estava ligado, e ali passava todo tipo de notícias. E, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, com certeza, né? Mas eu não posso, nós decidimos aqui em casa que nós não iríamos sermos alimentados por essas notícias diariamente. Então, né, de vez em quando, a gente dá uma olhada assim por cima. Às vezes, né, o meu sogro chega aqui e fala assim, vocês viram isso? Eu falei, nossa, não. E geralmente são notícias tristes, né? Notícias que trazem desconforto para a gente. Então, cuidado com as coisas que você tem se alimentado, tá? Igual eu falei, você precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas tem informações aí fora que são desnecessárias. Não vai mudar a sua vida para o positivo, pelo contrário, vai te trazer muito medo. E é sobre isso que nós vamos falar. E a Bíblia tem, né, histórias sobre isso. Vamos abrir Números 13. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão vai ficar muito longo. Mas é só para vocês entenderem aqui o cenário, para vocês entenderem a nossa história de hoje, amém? Números 13, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, envie os homens para fazer o conhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Então, foram enviados ali 12, né? 12 homens, cada líder de cada tribo de Israel. Lá no versículo 17 diz, quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Suba pelo Neguebe, até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem. Era a época de colheita das primeiras uvas maduras. E assim foi feito, né? Os 12 homens saíram e foram para este lugar. No versículo 25 diz,
E depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Versículo 27. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos a terra a qual você nos enviou, e de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Este é o tipo de fruto que nela há. Contudo, diga comigo, contudo. Até aí estava tudo bem. Aí teve o contudo. Porém, entretanto, o povo que vive ali é poderoso. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac, que eram os gigantes, né, os descendentes lá. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, zebuseus e amoreus. Esse nome é difícil para falar, né? Vivem na região montanhosa. Então, eram os inimigos dos israelitas estavam ali naquela região. E eles tinham, né? A história diz que tinham três gigantes lá. Então, o cenário, né, a princípio foi bom. Eles reconheceram que a terra era boa. Eles reconheceram que o que Deus tinha prometido para eles, na verdade, estava diante dos olhos dele. Só que tinha um obstáculo. E eu não sei, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que os israelitas já vinham de histórias de vitórias ali com o Senhor. O Senhor andava com eles. Eles andavam debaixo da nuvem do Senhor. Só que ao longo do caminho, né, tinha esses episódios onde o povo de Israel duvidava, tinha medo, que a visão que eles tinham de Deus, que a visão de fé que eles tinham de Deus, era muitas das vezes ameaçada por medos externos, né? Medo da morte, medo de não vencerem, medo de serem derrotados. Só que Deus já tinha prometido para eles lá no início. Quando eles saíram lá em Êxodo, Deus já tinha prometido, já sabia para onde, Deus sabia para onde eles iriam. O que o povo tinha que fazer era somente confiar. Mas eles, né, eles se deram com os gigantes que aparecem nas nossas vidas para justamente nos testar. Você já parou para pensar que muitas das vezes as coisas acontecem com você justamente para testar a sua fé? Como dizem, né? Esticar a nossa fé. É lindo falar, né? Eu estou sendo esmagada como um azeite. É tão romântico. A gente romantiza, né? Muito às vezes as coisas. Mas na hora que Deus coloca a gente na prensa e começa a apertar, a gente quer fugir. Não é verdade? Lá no versículo 30, porém, de 12 homens, de 12 líderes, um se levantou até então. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-las. Nós precisamos andar com pessoas assim como Caleb. Muitas das vezes, eu precisei ouvir de pessoas lá de fora que eu podia, que eu ia conseguir. Mas mesmo assim, o povo de Israel não acreditou. Pelo contrário, lá no versículo 21, os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram de Caleb. Falou assim, não,
nós não podemos enfrentá-lo. Sabe? Eles são fortes demais para nós. Então, eles espalharam entre os israelitas esse relatório negativo, dizendo que a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Então, além deles estarem consumidos pelo medo, da visão corrompida do medo, eles começaram a aterrorizar as pessoas ao redor deles. Por isso, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente divide os nossos medos, com quem a gente divide os nossos sonhos, nossos projetos. Porque eu já tive momentos na minha vida que eu tive medo de uma circunstância que o Senhor não me permitiu, creio eu assim, dividir com ninguém, justamente por causa disso. Porque talvez o que o Senhor estava fazendo em mim, testando a minha fé, me ensinando algo ali, talvez eu poderia ter sido... como que alguém poderia tentar, né, em vez de me ajudar, talvez me colocaria num lugar ainda pior. Então, a gente precisa tomar cuidado. A primeira pessoa, e talvez, às vezes, dependendo da situação, a única pessoa que você vai poder dividir isso é com Deus. Eu sei que o meu Pai ama as minhas orações sinceras. Eu não preciso chegar para Deus e falar assim, está tudo bem, quando não está tudo bem. Sabe, a gente pode sim se jogar, né? Assim como Pedro lá nas águas, na água lá no mar, falou para Jesus, então me faça ir contigo. Né? Pedro quis ter a fé, mas ele vacilou. E o Senhor não deixou ele afogar. Então, nós precisamos aprender a ter essa intimidade com o Senhor, que não é exclusiva de um ou outros filhos de Deus, mas de todas nós, de todos nós. E a gente vai aprendendo isso à medida que a gente vai caminhando. Sabe, essa ministração não é uma ministração de acusação para te colocar para baixo ou para te desmotivar. Pelo contrário, é para você olhar as circunstâncias que você passa, sabe, e entender que é normal, que o medo, gente, não é a falta de fé. Medos são reais. Mas o que eu faço? Sabe, porque o medo, uma das principais características do medo é nos paralisar. Quantas pessoas têm sido paralisadas de viver propósitos, viverem sonhos, porque tem medo. Vocês sabem meu testemunho, eu tinha dificuldade de expressar, eu tinha dificuldade de falar em público. E quando o Senhor me chamou para fazer parte desse ministério, eu sou tão honrada por isso, porque a minha transformação começou aqui. Eu falava para o Senhor, Pai, eu estou velha demais. Já tinha 45 anos quando eu comecei. E falava, Senhor, o Senhor deve estar enganada. O Senhor deve estar enganado, Senhor. Eu, que passei a vida inteira acreditando que eu não tinha potencial, que eu não iria chegar em lugares onde as pessoas iriam me escutar, ou que eu seria valorizada. E foi um processo, tá?
Não foi assim do dia para a noite, não. Mas o Senhor falou comigo, falou assim, filha, sou eu que te identifico, sou eu que coloquei a tua identidade. Quando você acha que você não sabe falar, eu não gostava da minha voz. E o Senhor falava, tudo isso que você vê como defeito, foram presentes que eu te dei, que Satanás distorceu a tua mente. Vocês podem prestar atenção. Aquilo que vocês menos gostam em vocês é onde Deus quer te usar. Porque Satanás, ele sabe, ele tem um entendimento. Porque Satanás, ele trabalha nas nossas fraquezas, não é verdade? Onde você é forte, ele não toca, mas nas suas fraquezas. Onde ele sabe que ele tem campo de ataque, ele vai te atacar. Tantas aqui têm chamados. Eu não falo nem profissionais, mas é ministeriais. E Satanás tem conseguido calar a tua boca por causa do medo. Deus já colocou no teu coração o que você tem que fazer. E você ainda fica pedindo para Deus. Mas me mostra mais uma vez. Confirma mais uma vez. Até que dia você vai ficar esperando o Senhor? Sabe, você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor está falando com você. Você precisa acreditar que o Senhor fala contigo. Muitas aqui estão ainda debaixo de escravidão. Ora lá abaixo. Achando que você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Gente, nós trabalhamos para Deus. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Só que eu não posso crer por você. Enquanto eu não criei quem eu era em Deus, o que Deus podia fazer na minha vida, eu não saía do lugar. Demorou 45 anos para mim poder me encontrar. E eu oro e eu espero que você seja despertada. Quanto mais antes. Porque quanto mais antes você for despertada, você vai viver o sobrenatural de Deus. Não espere, não espere fazerem por você. Quando você pede oração para alguém, é muito válido, a intercessão ela é muito válida. Mas tem orações, irmãs, que é só entre você e Deus. Tem oração que Deus quer ouvir da tua boca. Assim como a Gabriele falou, eu era insistente, eu era, às vezes, até imatura com o Senhor. Mas a gente precisa ser verdadeiras com Deus. Nós precisamos ser verdadeiras com o Senhor. Quando nós começamos a ser verdadeiras com o nosso Pai, nós começamos a ver as coisas se moverem na nossa frente. Eu não sei o que no meu futuro. Eu não sei do meu futuro. O meu futuro pertence ao Senhor. Mas a gente precisa estar antenada. Tem gente, olha, oração, a fé, sem a obra, ela é morta. O Senhor ministrou muito comigo ontem falando sobre isso. Tem gente que ora e não faz nada, não sai do lugar. E Deus está falando, vá, faça. Sabe, eu não sei se é só um fazer fisicamente, mas é uma mudança de atitude, uma mudança na sua mente. Porque Satanás, ele quer nos escravizar. Escravizar nossas mentes, colocando em nós empecilhos, colocando em nós mentiras, as religiosidades. O Satanás, ele quer nos parar.
E se você não sabia disso até hoje, em nome de Jesus, nós temos um inimigo e ele é real. Mas nós temos um Deus que não entra em batalhas para perder. O povo de Israel aqui foi prometido às descendências passadas dele que eles iriam chegar à terra prometida. E depois eles vagarem por tantos anos, eles estavam ali agora, gente, diante da promessa. Às vezes você está esperando por algo por tanto tempo. E quando o Senhor te coloca na tua frente, você ainda duvida. Aí você ainda pede me confirma, Senhor, mais uma vez. Me confirma, Senhor, que o Senhor está realmente comigo. Me confirma, Senhor, que o Senhor não vai deixar eu perecer. O Senhor que tem nos sustentado até aqui. Eu passei por uma cirurgia 1 mês atrás. E eu falo para vocês que eu achei que eu estava preparado para o que eu iria enfrentar. Afinal de contas, eu tenho andado com o Senhor, graças a Deus, esses últimos anos. Minha fé tem sido esticada, sabe? O Senhor tem falado tanto comigo. Às vezes a minha fé está tão pequenininha, o Senhor fala, Ioná, me dá essa fé pequenininha mesmo, é com essa que você vai mover. E quando eu me deparei diante dessa situação, eu achei que eu fiz os meus planos, eu calculei o tempo, eu calculei o jeito que ia ser, eu imaginei que não seria difícil, que eu não ia sentir dor, que ia ser tranquilinha. Afinal de contas, eu já fiz outras cirurgias, só que ela veio. Esse episódio que eu passei na minha vida, ela veio para mexer nas estruturas. O que eu passei nos últimos 30 dias mexeram com as minhas estruturas. Eu tive medo. O meu medo que eu tinha era o medo de morrer. Logo, quando eu fiz a cirurgia, que eu fui para casa, era como se um caminhão tivesse passado em mim. Eu tinha dores, eu não conseguia me mexer, eu estava dependente de outras pessoas para me ajudar. E eu tinha medo. Eu tinha medo. E eu falava para o Senhor, Pai, por que eu estou sentindo assim, Senhor? Por que eu estou me sentindo com medo? Porque, assim como Paulo diz, morrer é lucro. Afinal, né? O que iria acontecer se eu morresse? Eu ia ficar na glória com o Senhor. Mas aquela ansiedade, eu creio que eu tive um pânico, um ataque de ansiedade pós-cirúrgico, que eu vou colocar a culpa na anestesia que eu tomei, porque eu já fiz outras cirurgias, eu nunca senti o que eu senti, nunca na minha vida. E eu passei por esse ataque de pânico e eu sinto por pessoas que passam por isso diariamente. Gente, é uma loucura. Você entra no estado de quase loucura mesmo. A sua mente começa a entrar em conflito, sabe? Tudo que você leu, tudo que você orou, tudo que você acreditou. Eu comecei a buscar isso dentro de mim. Por isso que eu falo que nós precisamos plantar. Plantar a nossa comunhão com Deus, plantar a nossa intimidade com Deus, porque um dia nós vamos precisar
Porque o que me fez vencer e passar esses quase 30 dias foi a fé. Foi a fé que eu buscava todos os dias. Eu buscava essa fé, eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, o Senhor nunca me abandonou, não vai ser agora que o Senhor vai me abandonar. E Deus falava isso mesmo, ele falou assim, filha, eu estive com você todos os dias da sua vida. Você acha que se fosse para a morte, eu iria te abandonar? Filha, olha para as suas cicatrizes, porque eu tenho algumas. Olha para cada uma das cicatrizes que você tem no teu corpo. Eu estive lá com você em todas elas. Continua firme, vai dar certo. E aí eu me afastei de todo mundo. Não foi intencional. Eu acho que o Senhor, ele me separou para aquele momento, para justamente eu estava na prensa. Eu estava sendo prensada e testada. E eu falava para Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo, Deus. Me ajuda. E Deus falava todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele trazia uma música, um louvor, trazia um versículo, e ele falava. Eu falava assim, meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido, Senhor, esse medo. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 minuto. Nós não sabemos. Eu não posso garantir, nem para mim mesma, que eu não vou passar por situações como essa. Ou até pior, eu não sei. Eu não sei o que amanhã vai trazer para mim. Mas em momento nenhum eu murmurei, pelo contrário, eu falava para Deus, me perdoa, Senhor, se eu fiz algo que cooperou para essa situação. Então, tudo me foi roubado ali. Foi me roubado os meus movimentos, foi me roubado, eu não conseguia dormir, eu sentia muita dor. É como se meu corpo ele foi literalmente queimado por causa do procedimento que eu fiz. Eu sentia dores na pele, eu tinha medo, eu fui colocada em medicamentos, eu fui colocada no medicamento para raliar o meu sangue, e Satanás, ele aproveitou essa situação para manipular a minha mente, e ele falava, você vai sangrar até morrer. Gente, eram pensamentos assim, bem, me perdoa falar isso aqui, mas eram pensamentos assim. Então, eu tinha medo de tomar um remédio, né, por isso, e tinha medo de não tomar o remédio e causar outro problema. Então, assim, gente, foi luta atrás de lutas. Foram lutas, foram muitas lutas. E Deus falava, filha, olha para onde você está. Olha para onde que eu te trouxe. Olha o que eu estou fazendo. Deus falou muito comigo, eu comecei a valorizar coisas que eu já tinha deixado de lado, coisas importantes que eu tinha descuidado na minha vida. Eu tive que ficar longe de casa por um tempo, e tudo que eu queria era voltar para casa. Então, além de eu estar operada, eu estava longe de casa, né? O meu esposo era para chegar 1 semana depois, eu liguei para ele no segundo dia, chorando, dizendo, em nome de Jesus, eu preciso de você aqui. E aí, gente, outra coisa, o amor, estar com pessoas que nos amam,
traz cura. Eu melhorei, assim, 50%. As minhas lutas ali eram mais de noite, quando estava só eu e os meus pensamentos. Durante o dia eu estava intertida, né? Mas à noite, e eu via Satanás lutando de um lado, os demônios me aterrorizando, e eu via o Espírito Santo me acalmando. Eu imagino que nessa história de Israel, eram 12 homens. Eles viram as mesmas coisas. Eles viram a terra prometida, eles viram a terra que manava leite e mel, eles viram os frutos, eles viram a fertilidade, a prosperidade daquele lugar. Os 12 também viram os gigantes. Só que 2. Mais para frente a gente vê que Josué também creu que eles podiam vencer. Ele também creu que eles podiam vencer aquele inimigo, não por causa da força do braço deles. Eram muitos, era real. O medo, o pânico, a situação, o problema estava ali diante dos olhos deles. Você pode estar passando por circunstâncias agora que você olha e você fala assim, Ana, você não está entendendo. É real, o seu medo é real. Não ignore o que está diante de você, não é isso que o Senhor está falando. Assim como eu estava ali naquele lugar, o Senhor falava, olha o que está acontecendo, Ioná. Você é frágil. Quando a gente fica doente, num leito, a gente começa a ver. Aí, gente, que a gente vê que a gente não é nada mesmo. Nós somos pó. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sabe? As pessoas aí fora batem no peito, falam, eu tenho o poder da mente, eu controlo, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, se Deus fazer assim, ó. Não tem dinheiro nesse mundo, não tem sabedoria humana nesse mundo. Não tem tecnologia nesse mundo. Quando Deus te chama, isso me mostra como nós somos pequenas. Nós somos pequenininhas diante desse Deus tão grande. Agora, a diferença que faz e a diferença que fez na vida de Caleb e Josué foi que eles sabiam que Deus estava com eles. Deus não tirou os gigantes de lá. Porque eles poderiam entrar lá, Deus já poderia ter feito um limpa, não é verdade? Mas eu creio que Deus mandou eles irem lá, não porque Deus não sabia o que tinha lá. Deus sabia. Deus sempre soube que tinha na terra prometida. Eu creio que Deus mandou eles irem lá justamente para testar o coração deles. Aonde está a tua visão? O teu coração? Vai ser um gigante que vai te tirar de crer em mim? Vai ser essa enfermidade que vai fazer você parar de crer em mim? Vai ser essa decepção que vai fazer você me odiar? Nada pode, nada tem que nos separar deste amor de Deus. Tem certas coisas que nós não vamos entender, ou a maioria delas, porque ninguém entende a mente de Deus. Não quer entender porque Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Parece loucura às vezes. Mas se você continuar confiando em Deus,
Você vai entrar na terra prometida. Você vai poder desfrutar da terra que emana leite e mel. E talvez não vai ser aqui, porque aqui não é o céu. Mas nós temos uma promessa. Nos foi feita uma promessa, Jesus foi para lá, justamente para separar, para providenciar um lugar para nós. E a consequência, esses mesmos israelitas que não creram, teve a consequência. Teve um atraso na vida deles. Eles não entraram na terra prometida. Os únicos que entraram foram Caleb e Josué. E a geração menores de 20 anos desse povo. Olha, gente, eu não sei vocês, mas imagina você estar diante da tua promessa, da tão sonhada terra prometida, e Deus fala assim, ó, vocês não vão entrar. Vocês caminharam esse tempo todo à toa. Nossa, que tristeza. Imagina, Deus falar assim, não, você não vai, porque você não teve fé. Não, não vai acontecer agora, porque você não teve fé em mim. E quando Deus pede fé, Deus não está pedindo uma montanha para você, não. Deus, às vezes, só quer que você entre para o teu quarto e fala, Senhor, eu não consigo. Mas eu ainda continuo acreditando em Ti. Eu ainda continuo acreditando que nas promessas que o Senhor me fez ainda estão de pé. Eu me identifiquei muito com essa história porque a gente, se você for sincera, muitas das vezes a gente faz assim igual o povo de Israel. Mas o Senhor está nos chamando esta noite para ser como Caleb e Josué. Porque a fé em Deus, ela supera o medo. Porque o que me fez vencer o meu medo ali foi a fé que eu tinha em Deus. Por mais que eu não entendia, por mais que eu não queria estar ali. E eu falo para vocês que Deus ele fez muito mais do que me ensinar a confiar nele neste momento do medo da morte. O Senhor me ensinou que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O Senhor me ensinou que ali era um tempo de espera. O Senhor é tão perfeito. Quando nós engravidamos, um bebê ele não nasce de um dia, de uma semana. Uma mãe tem que esperar 9 meses. Vocês já pararam para pensar por quê? Por que a gente já não... engravidei, saiu, pronto. Por que nós temos que carregar por 9 meses? Um sonho, uma promessa. Eu não sei vocês, mas quando eu engravidei, quando eu gerei, eu comecei a gerar amor por aquele bebê. Vocês estão entendendo? Teve uma preparação. Teve uma preparação. A maternidade, ela vai sendo gerada em nós. Aquele momento que você fala assim, poxa, a ficha está caindo. E a nossa fé é assim. Ela vai sendo gerada como um bebezinho. E a gente leva a vida toda, eu creio que até no meu último suspiro, o Senhor vai testar a minha fé. Não deixe que os desafios que estão diante de você tirem a coragem
Porque você vai ficar surpresa quando você crê em Deus, que você crê que Ele vai fazer, não da maneira que você quer, mas do jeito que Ele quer. É igual quando a gente vai para uma guerra. O soldado que vai para uma guerra, ele sai mais experiente. Um soldado que vai para uma guerra, ele começa a manejar as suas armas com o uso delas. Eu posso dizer para você que eu sou uma policial, mas eu nunca dei um tiro. Posso dizer isso? Porque na hora que eu precisar dar o tiro, eu não vou saber manipular a minha arma. A nossa fé são armas que o Senhor nos dá para lutar. E isso não vem de nós, vem dele. Então, a gente precisa, eu não digo agradecer pelas lutas, mas não murmurar. Você consegue fazer isso? Porque, Senhor, pedir para agradecer pelo sofrimento aí também já é demais. Mas o que eu posso fazer, Senhor, é não murmurar. Eu não quero murmurar. As pessoas me mandavam mensagem, me perguntavam, Ioná, como que você está? E eu falava assim, Deus, eu não vou falar. Eu não quero dar esse gostinho para Satanás. Eu não falava assim, eu estou bem. Eu falava assim, eu estou cada dia mais forte. Porque eu poderia muito bem falar assim, tá tudo horrível. Tá tudo horrível. Teve pessoas seletas que ouviram isso. Mas eu não ia lá para a internet e falar assim, ó, tô morrendo, tô com medo, tô com pânico. Muita gente nem sabia. Teve pessoas que vieram me perguntar se eles tinham feito algo comigo, por que eu estava tão distante. Mas não foi intencionalmente, foi uma estratégia do céu para o Senhor me proteger. Porque talvez eu poderia ouvir algo lá de fora que não me ajudaria naquele processo, naquele momento. Porque às vezes a gente fala sem pensar, e às vezes a gente fala umas coisas tentando ajudar, e às vezes a gente está atrapalhando do que Deus está fazendo. Ou às vezes alguém poderia realmente falar, ei, pastora, cadê a sua fé? Se alguém falasse para mim na época, eu acho que eu realmente, Deus, o que eu vivi até aqui foi mentira. Mas a única coisa que me sustentou, realmente, foi essa fé, que não veio de mim, veio dele. Hoje eu consigo ver o quanto Deus falou comigo, sabe, naqueles momentos de desespero que eu passei. E eu vejo esses desafios, assim como o Senhor me lembrou, né, naqueles dias de Davi. Davi, ele não enfrentou Golias de primeira, assim. Ele foi moldado por Deus, ele foi treinado pelo Senhor. Ele primeiro matou um urso, depois ele matou um leão, depois que ele enfrentou Golias. O Senhor não vai jogar a gente em frente a Golias se a gente não foi treinada com os leões e ursos da vida. O Senhor não vai te dar circunstâncias, não vai te dar cargos pesados que você não consegue passar, que você não consegue levar. Vocês estão entendendo? O Senhor não vai dar, não fala assim, Deus é injusto comigo. Deus sabe que você é capaz. Essa foi a diferença dos 10 homens, daqueles 2 outros homens. Os inimigos eram os mesmos. Era o mesmo Deus. Era a mesma promessa. Aonde está a sua visão? Quero terminar com vocês
lendo Salmos 37, versículo 5. Amém, Jesus. Fala assim: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Tem outra tradução que diz: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Entrega, fecha teus olhos, entrega o teu caminho, a tua vida, os teus sonhos, os teus propósitos e até os teus medos ao Senhor. Confia nele e ele irá te ajudar. Pai, nós não sabemos o que vai acontecer, a gente não sabe, Pai, por que as coisas acontecem. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganadas. O Senhor não nos deixa, Senhor, desamparadas. Desamparados estão aqueles que não te buscam, porque o Senhor diz que aquele que te buscar, Senhor, vai te achar. O Senhor sabe, Pai, o que tem trago tristeza para os nossos corações, os medos, as incertezas, Pai. Pai, mas nada disso, o Senhor é maior do que o Senhor, a tua mão. Nada que o Senhor faz, Pai, é imperfeito. O Senhor nos cerca, Senhor. O Senhor nos cerca, o Senhor cuida de nós, Pai. Pai, que a nossa fé seja agora fortalecida por Ti, Senhor. E eu sei, Pai, porque eu tenho vivido isso. O Senhor tem me ensinado, Senhor, através dos desafios, das circunstâncias da minha vida, Senhor. Pai, nos ajude a ter orações sinceras ao Senhor. A não tentar, Senhor, ser forte no nosso próprio entendimento. Tentar lutar sozinha. Ou fazer de conta, Deus, porque Satanás tem nos enganado, tentado nos enganar, Senhor, que o Senhor não tem nos ajudado, mas o Senhor é um Deus que vê, é um Deus que escuta, é um Deus que fala. Nós não oramos a um Deus de barro, que é mudo, surdo e cego. Não é porque às vezes não te vemos, não é porque a gente não te vê, Senhor, que o Senhor não está aqui. Nos perdoa quando a nossa fé está tão pequenininha. Mas eu sei que o Senhor pode fazer muito, mesmo com essa fezinha pequenininha. Tudo que o Senhor nos pede é um pouquinho dessa fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Muitas de nós têm marcas, feridas na alma. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele esteve com você em cada uma delas. Em cada desafio, mas eu também creio que o Senhor tem nos protegido. Quantos livramentos o Senhor tem trago para nossa família, o Senhor está movendo. O Senhor está movendo, o Senhor está fazendo a todos os dias, a todo momento. E aquele que busca irá encontrar. E eu peço ao Senhor que venha falar o teu coração.
aquilo que Ele tem para te entregar. Porque só Ele vai poder trazer a palavra de conforto que você precisa. E vai ser muitas das vezes ali só você e Ele. Quando o Senhor te chamar para orar, vá. Quando o Senhor te chamar, vá. Deixa o Senhor curar. Deixa o Senhor tratar. E às vezes Ele vai trazer profundas, as marcas profundas, porque Ele quer curar. Porque nós, muitas das vezes, tentamos enterrar gigantes dentro de nós. Mas o Senhor não está fazendo isso, trazendo a luz como punição para a tua vida, mas porque Ele quer te curar. Ele quer te purificar, porque é para isso que Ele vai vir. O Senhor vai vir buscar uma igreja sem mancha. Nos purifica, nos purifica. Mexe mesmo, são orações ousadas. Pede para Ele mexer. Pede para Ele trazer à luz aquilo que precisa ser revelado. Pede para Ele te libertar. Você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho, mas você ainda está sentada esperando alguém te levantar. E o Senhor hoje está aí, estendendo a mão para você. Dizendo, filha, levanta. Levanta. Está na hora de andar, de caminhar. Está na hora de marchar, não está na hora de entregar os pontos. Não está na hora de entregar os seus pontos. Porque se você não sabe, filha, eu nunca perdi uma vitória. Eu nunca perdi uma guerra. A vitória é dele. Sempre foi, sempre será. Você pode escolher qual a visão você vai ter a partir de agora. Qual a visão que você quer? Peça para o teu pai. Fala, Deus, eu quero a visão da fé. Abre a minha visão da fé, mas prepara. Porque Ele vai esticar. Porque é assim que a gente vai aprender. Não é só uma palavrinha. Porque muitos querem a fé, mas não querem ser testadas. Muitos querem muito de Deus, mas não quer que Deus toque em nós. Aqui não, Deus, não toca aqui. Não, Deus, aqui não, aqui dói demais. Mas não é assim. Fala para o Senhor, Deus, eu quero me desarmar para o Senhor. Eu quero tirar essa arma, essa armadura de mentira, de falsidade. Eu quero, Senhor, largar, Senhor. Muitas das vezes vive por fora algo que não corresponde ao que está dentro de você. Às vezes você está rindo por fora, mas por dentro você está quebrada. Pede para o Senhor trazer a verdade, trazer a luz. Dói, dói. Mas é necessário, porque você só vai sair desse lugar quando você passa por essas provas. E você pode ou aprender e se fortalecer para a próxima, ou você pode ficar no mesmo lugar e achando que Deus é injusto, que Deus não te ama, que Deus te esqueceu. Ou você pode pegar na mão dele e dizer, vamos junto, Senhor. Vamos junto. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor me sustentou, e eu estou, Senhor, a cada dia melhor. Me perdoa se eu quis uma recuperação instantânea. Mas eu sei o tanto que o Senhor tem me ensinado no processo da minha recuperação.
Obrigada por falar comigo, por me lembrar quando dói ainda, por me lembrar que o Senhor ainda está aqui. Obrigada porque o Senhor nunca me abandonou. Obrigada porque o Senhor me ensinou tanto, Senhor, tanto. E eu sei, Pai, que isso não é exclusividade para mim. Que as suas filhas, os teus filhos que estão te ouvindo agora, Senhor, têm esse mesmo privilégio de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Eu te amo, Pai. E é em teu nome, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos. Amém. Amém. Espero que o Senhor tenha falado com vocês. Obrigada por esta oportunidade. Até uma próxima, se assim for a vontade do Senhor. Glória a Deus, pastora, obrigada por essa palavra. Se você se colocou presente aqui, abriu seu coração com toda certeza. O Senhor falou muito com você que está aqui. Deus abençoe a sua vida aí por você ter gerado esse testemunho. Porque você gerou frutos para alimentar muita gente através da sua coragem de enfrentar suas dores. Amém? Você que precisa de cura física, permaneça aqui na sala, tá? Que a gente vai dividir as salas agora, você vai cair com algum ministro e você vai receber oração para cura física, para enfermidade, amém? Se você não tem uma enfermidade, não precisa de oração de cura. Nós nos despedimos aqui. Se você for continuar, você fica até depois do louvor. Após o louvor, a gente vai distribuir a sala somente com quem ficar que precisa da oração. Amém? Eu vou orar por você. Então, feche os olhos. Senhor, obrigada, Senhor, por esse alimento que foi suficiente para alimentar a cada um que estava aqui nessa noite, meu Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos entregado na medida, Senhor. Obrigada, Senhor, por corações abertos, disponíveis, mentes abertas que se colocaram à disposição aqui, Senhor, do reino, para escutar o que o Senhor tinha para cada vida. Obrigada, Senhor, por cada vida que disse sim, enfrentou às vezes desafios, Senhor, impedimentos para estarem aqui, mas perseveraram e aqui permaneceram, e aqui ficaram, e aqui receberam do que o Senhor tinha para nós. Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui. Peço que o Senhor are esses terrenos, Senhor, para que essa semente se multiplique, que germine, Senhor, porque sejam terras férteis. Cada um aqui eu declaro que é terra fértil nessa noite. Vai germinar e vai frutificar em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, que os sonhos de hoje serão proféticos e que o Senhor continuará ministrando através dessa palavra nas nossas vidas, Senhor, através dos nossos sonhos e da nossa semana. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um que está aqui. Que você aprendeu, continue espalhando por aí, ensinando outras vidas também, amém? Em nome de Jesus. Continue ligado na nossa programação, todos os dias praticamente tem um alimento aqui para a sua vida. Então continue espalhando e ajudando esse ministério a alcançar mais e mais vidas. Deus abençoe a sua vida. Fica aqui até o final do louvor se você precisa de oração de cura. Amém? Deus abençoe.